Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem de fato você estaria disposto a se sacrificar em prol dessa outra pessoa? Na palavra de Deus para você no dia de hoje, Deus tem algo muito forte para falar ao seu coração. E é muito importante que você entenda a respeito de prioridades. O que você tem priorizado de fato na sua vida, e talvez você tenha colocado pessoas ou tenha priorizado pessoas na sua vida que não são uma prioridade. Eu sei que essa palavra aqui vai chocar muitas pessoas, mas é importante que você ouça ela e entenda. Afinal de contas, entender a palavra de Deus e fazer a coisa certa é o que pode determinar o nosso futuro. Se verdadeiramente trilharemos um caminho de vida ou se caminharemos por veredas de morte. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui abrir um parênteses para agradecer a você que tem acompanhado Vivendo pela Vida, que tem ouvido as mensagens, que tem comentado, participado e principalmente compartilhado com outras pessoas. Mas eu sei que muitos aqui ainda não estão nos seguindo e é importante que você faça isso para fortalecer o canal, para fortalecer o ministério e principalmente para fazer com que a palavra de Deus ela possa alcançar mais pessoas. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, quero te convidar a se inscrever, apertando aí no botão embaixo de inscrever-se. Depois que você fizer isso, aperta no sininho, seleciona a opção todas e fazendo isso a plataforma irá te avisar sempre que estivermos com um conteúdo novo, combinado? Outra coisa importante, se você é daqueles que gosta de ouvir através do podcast, eu sei que muitos gostam de ouvir mensagem, né, enquanto está dirigindo, viajando, indo para o trabalho, está ali no trânsito e aí aproveita para alimentar o Espírito. Nós temos também essas mesmas mensagens no podcast Vivendo pela Vida Cast. E aí como é que você vai fazer para nos encontrar? Basta você entrar na sua plataforma de podcast preferida, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, dentre outras. Procura pelo perfil Vivendo pela Vida Cast. Basta nos seguir e lá você receberá esse alimento diariamente na sua plataforma preferida. Bom, a mensagem de hoje ela é muito importante e eu já quero aqui trazer para você o texto. Nós vamos ler Mateus 10, a partir do versículo 37, que diz o seguinte: Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Essa palavra ela é muito instigante, ela é muito forte, porque Jesus ele é muito claro. Jesus vai falar a respeito das nossas filiações. Primeiro ele vai falar da nossa filiação paterna, ou seja, se você está nesse mundo, obviamente, você tem um pai e uma mãe, que quando nascemos são as pessoas mais importantes nesse mundo para nós, afinal de contas são as pessoas que nos trouxeram a esse mundo, que cuidaram das nossas vidas, né? Que nos prepararam para encarar a vida, nos deram educação, nos deram alimentos, enfim, fizeram muitas coisas. Eu sei que para alguns aqui os pais foram ausentes, né? Você não teve uma participação efetiva, mas de um modo geral, né, os pais são figuras fundamentais, importantes e presentes nas nossas vidas. E de um outro lado, Jesus também, ele coloca os filhos. Se você já é pai, se você já é mãe, então você entende de o amor que um pai, que uma mãe tem por um filho, dessa ligação, desse elo que é muito forte com a nossa prole, né, com a nossa herança. E quando você forma esse núcleo familiar, ou seja, quando você se casa e se torna com o seu cônjuge uma só carne, ali nós já temos uma separação da filiação que nós tínhamos com o pai e mãe, e quando vem os filhos, então essa filiação ela aumenta. Então, além de ter a filiação com o cônjuge, você tem a filiação também com seus filhos e que é uma ligação emocional muito forte. Quem é pai e quem é mãe sabe do que eu estou falando. Eu sempre digo que a minha vida se divide em dois momentos. Antes de ser pai
e depois de ser pai. Realmente a paternidade e a maternidade mudam a vida de um homem e de uma mulher, né? Mexe conosco em todos os sentidos e em todas as áreas da nossa vida. E é uma bênção, né? Ser pai, ser mãe é algo realmente que vem do Senhor. Mas aí o interessante é que a palavra de Deus ela vai em direção a algo que é muito difícil para eu e você fazermos, que é justamente o ato de renunciar. Eu gostaria de dizer para você no dia de hoje que a palavra de Deus, muito mais do que você avançar, muito mais do que você conquistar, muito mais do que você ter, muito mais do que você atingir o cume da montanha. Afinal de contas, é fácil a gente lidar com conquistas, é fácil a gente lidar com o topo do pódio, é fácil quando nós chegamos lá. Agora você sabe o que é difícil, meu irmão? O difícil é você renunciar. Essa palavra ela é tão difícil de ouvir que a maioria das pessoas excluem ela do seu dicionário, né, do seu vocabulário. Renunciar. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas falam tanto de conquista, de ter, né, muitos coaches aí falando do poder que existe dentro de você, da conquista, do avanço, da construção e assim por diante. E eu não quero aqui, o meu alvo aqui não é falar de coaches, né, nem se eles estão certos ou errados, não é isso, mas apenas fazendo aqui uma analogia com a palavra de Deus, quando na verdade a palavra nos ensina e a palavra nos move no encontro da renúncia. Se você olhar no Antigo Testamento, a vida dos grandes homens e mulheres de Deus foram vidas de renúncia, né? Se você pegar Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, José, Moisés, ou seja, foram pessoas que tiveram que abrir mão de muitas coisas, pessoas que tiveram que abrir mão de famílias, de conforto, pessoas que tiveram que abrir mão de determinadas situações que já estavam concretizadas para ir para uma situação nova, onde eles não sabiam o que iria acontecer com as suas vidas. Então imagine o que esses homens e essas mulheres enfrentaram ao ter que renunciar. E eu vou dizer e vou afirmar para você no dia de hoje, eu sei que não é fácil você renunciar, por exemplo, o seu pai e a sua mãe, no sentido, não que obviamente eles vão deixar de ser seus pais, né? Não que você vá deixar de amá-los, mas você colocar a causa de Cristo em primeiro lugar. Eu lembro que quando Deus me chamou para o ministério, eu morava com meu pai e a minha mãe. Eu era solteiro ainda naquela época. E eu tive que sair do conforto da minha casa, do meu lar. Morava lá em Fortaleza, né, confortavelmente com os meus pais. E de repente o Senhor me leva para Londrina, no Paraná, uma cidade totalmente distante de onde eu me localizava, um estado diferente, tudo diferente, cultura, clima, culinária. E o mais desafiante de tudo isso era viver longe dos meus pais, né? Afinal de contas, meus pais me ajudavam a resolver muitas coisas na minha vida. Aliás, muitas coisas eram eles que resolviam, eu não sabia nem como resolver determinadas coisas. E aí eu tive que sair dessa zona, dessa área de conforto para poder ir em busca daquilo que Deus tinha colocado no meu coração, em busca do chamado do Senhor sobre a minha vida. E ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa jornada, as renúncias elas sempre são necessárias. Eu já tive que inclusive renunciar ministérios, eu já tive inclusive que renunciar determinadas propostas de emprego. Eu já tive que renunciar a algumas posições, porque eu entendi que esses convites, que esses lugares já não eram mais para mim, que esses lugares já não comportavam mais aquilo que Deus tinha para minha vida. E se você acha que às vezes a gente sai de um lugar para ir para outro lugar maior e melhor, não. Às vezes a gente sai de um lugar que nós estamos bem consolidados, nós abrimos mão de uma posição que estamos com uma boa visibilidade para descer alguns degraus e ir para o local que Deus nos quer. Então, realmente é renunciar a algo consolidado, algo que às vezes está até, de certa forma, já grande, e abrir mão de tudo isso para poder
ir para o novo de Deus. E o novo de Deus, às vezes, é iniciar tudo do zero. O novo de Deus é, às vezes, você ter que restartar coisas na sua vida. É claro que quando você restarta as coisas com experiência, conhecendo ao Senhor, é mais fácil. Afinal de contas, você já experimentou renúncias no passado e você sabe que Deus está contigo e que Deus está provendo. Então é muito importante que você entenda que a palavra de Deus para você no dia de hoje é sobre renúncia. Então renuncie às coisas que Deus tem pedido a você. Deus pediu para Abraão Isaque, o filho da promessa. E Abraão, sem questionar ao Senhor, ele preparou o holocausto, subiu ao monte para poder sacrificar o seu filho e fielmente ele cumpriu aquilo que Deus tinha pedido a ele, mas no final das contas Deus acabou livrando ele dessa palavra, ou seja, de ter que sacrificar o seu filho. Deus providenciou um cordeirinho e Deus provou grandemente o coração de Abraão. E muitas vezes Deus pode estar provando o seu coração também, para entender onde que de fato a sua fé se encontra, onde que estão os teus critérios, onde que está o teu tesouro, onde que está a sua busca. E aí, para nós finalizarmos, Jesus ele fala de pai e mãe, e ele fala de filhos e filhas, se você está ali no meio. Então, tanto tem que renunciar a um, como tem que renunciar a outro. Mas aí ele finaliza aqui, nesse versículo 39, dizendo o seguinte: quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa a encontrará. Então, o terceiro mandamento de renúncia de Jesus é para que você pegue todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo aquilo que você acha que é correto, certo aos seus olhos, tudo aquilo que te enche de prazer, de vontade de conquistar. Deus fala o seguinte: olha, se você não está disposto a renunciar à sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, então você não é digno de me seguir. Querido, se você não for capaz de renunciar à sua vida para assumir a vida de Cristo, para abraçar os projetos que Ele tem, o ministério, o chamado, os desafios que Ele tem para você, a palavra diz que você não será digno dessa palavra. Então é muito importante que você possa crucificar a sua carne, crucificar a sua vontade, crucificar o seu ego, crucificar o seu eu, para que verdadeiramente Jesus ele habite no centro do seu coração, no centro da sua vida, e que você cumpra o chamado de Deus e que você cumpra o evangelho e que você abrace os sonhos do Senhor, deixando tudo aquilo que é sua vontade de lado, que você deixe a sua vida para trás, para que você encontre a vida de Cristo Jesus e que em tudo que você faça, você seja bem-sucedido para a honra e para a glória dele.